Olá, pessoal. Boa tarde a todos e bom dia ou uma boa noite para quem nos estiver assistindo de outro país ou em outro horário. Nós estamos aqui com a tão aguardada entrevista com o Frei Tiago de São José. Antes de mais nada, Frei, eu queria dizer que eu estou muito feliz e honrado, de tê-lo aqui hoje conosco, porque o Frei tem colaborado bastante com a elucidação de muitos temas e muitos assuntos importantíssimos, e tenho certeza que hoje não vai ser diferente, né? Será que essa marca da besta, considerando agora esse alvorecer de promessas aí de longevismo, quer dizer, se viver mais, o imortalismo, através de edições genéticas, transfigurando a imagem e semelhança dela, que é a imagem e semelhança de Deus, e tornando ela numa besta, literalmente. Sim. Na verdade, quando fala o número da besta, na lógica da língua ali, essa besta seria justamente isso. Seria o homem que se transfigura na dimensão puramente animal, né? Então, é isso que está acontecendo hoje. Não só com a influência de alimentação, de medicamentos, coisas que eles colocam ali, né, hormônios, coisas que alteram a natureza normal das pessoas, né, e que fazem com que a pessoa estimule de uma forma exagerada os instintos, como eles fazem, por exemplo, com as crianças de 5, 6 anos, que estão estimuladas, do ponto de vista da sensualidade, de uma forma completamente desequilibrada. Porque aquilo que elas deveriam receber como estímulos, normalmente da natureza, a partir de 13, 14 anos, na adolescência, elas estão recebendo hoje com 5, 6 anos. E por que eles fazem isso? Justamente para que essas crianças depois não sejam capazes de pensar. Então, elas não são capazes de pensar, não são capazes de raciocinar, não são capazes de desenvolver um raciocínio. Por quê? Porque a mente foi precocemente estimulada nos instintos sexuais. E tudo isso eles estão trabalhando, não só de forma, como eu disse, né, através de estímulos, ou através de nutrientes, coisas que eles colocam para as pessoas, propaganda subliminar, mas também fazendo outros tipos de pesquisas para levar as pessoas à bestialidade. Bestialidade é exatamente isso. Genética. Pessoas que são voltadas somente para o consumo exagerado de droga, de bebida, de alimentos diversos, cada vez mais deliciosos, não são capazes, por exemplo, do jejum, ou não são capazes de alimentos que são mais saudáveis, não, mas eles querem comer somente coisas deliciosas, todos os dias, de todos os momentos, que o tempo todo a pessoa tem que estar estimulada para o prazer. E por quê? Porque aquilo ali inibe a capacidade da pessoa de rezar, ou de pensar em Deus, ou de fazer um raciocínio lógico, etc., e faz com que as pessoas fiquem simplesmente consumistas e voltadas somente para o âmbito carnal, bestial, né, animalizado. Fica animalizado. Então, tem uma lógica mesmo, né? De fato, isso tudo está dentro desse sentido, porque quando você faz isso, você consegue mais facilmente dominar as massas. Tá? Então, o domínio das massas vem também com esse tipo de programa. Isso me faz lembrar, Frei, também aquela questão dos tempos de Noé, né? Porque o Messias, ele disse que os tempos finais seriam como nos tempos de Noé. E na época... Comi, bebi. Exatamente, as pessoas não percebiam a passagem das eras, né, e o tempo que elas estavam, né? E uma passagem que me chama muita atenção naquela escritura é a respeito da corrupção da humanidade no tempo de Noé. E eu me pergunto se essa corrupção na época ela era somente moral ou se realmente havia já uma corrupção genética na época, porque quando Deus elimina a humanidade e diz que só não era corrupto Noé e sua família, será que já não houve uma corrupção genética que tinha que ser resetada, né, para que a criação voltasse à sua natureza, ou isso seria algo
impensado para Eu, ele. eu diria que não, porque essa corrupção genética é algo que é feito atualmente com essa tecnologia que eles alcançaram hoje, tá? Mas ali na época, nós tínhamos uma corrupção moral aliada com uma corrupção também espiritual. E essa corrupção espiritual, inclusive, nós fizemos uma conferência sobre isso uma vez, a respeito da gnose, né? Então, a gente estava explicando isso, que quando houve o dilúvio, Deus percebeu que havia uma grande corrupção, mas também ele percebeu que havia também uma grande busca da gnose, que era essa ciência maligna, ensinada pela serpente, e que foi divulgada a partir de Caim. Então, enquanto Sete seguiu com a linha do temor a Deus, que Adão lhe ensinou, Caim aprendeu a gnose. E com isso, ele ensinou a gnose e propagou a gnose, e por isso as gerações de Caim foram amaldiçoadas. Daí que vieram os gigantes. Então, os gigantes são quem? São pessoas que são amaldiçoadas. Por quê? Porque se juntaram as filhas de Sete com a geração de Caim. Então, tem pessoas que acham que eram extraterrestres, essas coisas. Não. Na verdade, os filhos de Deus, como fala ali, não são anjos. Os filhos de Deus são filhos da herança de Sete, que era uma herança santa. E eles se juntaram a essas mulheres da geração de Caim, que era uma geração amaldiçoada. Então Deus não queria que misturasse. Quando misturou, vieram os gigantes. Dali também vieram outras consequências ruins, e aquela sociedade se tornou uma peste. Então Deus... Desculpa, Frei, só para... Esses gigantes eram literalmente gigantes, maiores, enormes. Eram gigantes porque eram pessoas de 4, 5 metros, que Deus permitiu que fossem assim. Eles eram estéreis e eram pessoas que causavam bastante perturbação. Então, não só eles eram enormes, tinham muita força, mas também eles faziam muito desgaste, faziam perturbação na vida das pessoas, destruíam as coisas, sempre estavam ali molestando. Então, era como um castigo de Deus. Agora, quando veio o dilúvio, nós tivemos uma possibilidade de fazer esse reset, como Vossa Caridade disse, né? Quer dizer, foi uma restauração. Mas, ao mesmo tempo, a semente ruim continuou. Porque Cã, veja bem, o nome Cã parece com Caim. Ele resgatou a gnose, que estava perdida, e começou a restabelecer o culto e a ciência falsa da serpente, né? Então, dali foi um recomeço desse objeto, dessa ciência perdida, né, que Lúcifer tinha colocado ali na Terra. Enquanto que Sem também é um nome parecido com Sete, continua a linhagem sagrada, a linhagem dos filhos de Deus, vamos dizer assim, das pessoas abençoadas por Deus e que vão produzir a geração santa até chegar a Cristo. Então, toda essa linhagem de Adão, passando por Sete, passando por Sem, passando por Abraão, tudo isso vai chegar até Cristo. Então, como a gente lê na genealogia do Evangelho. Enquanto que existe uma genealogia também para o lado do mal, que vai para o lado de Caim, depois vai para o lado de Cã, né, que resgata, inclusive, por isso que o Egito é a sede de todas as sociedades secretas, de toda forma de esoterismo. Por quê? Porque ele estabeleceu o centro ali do culto mágico no Egito. Isso veio de Cã, que partiu para lá. E esses gigantes, né, eles sendo estéreis fisicamente, como são 3 dimensões, eu imagino que eles eram estéreis espiritualmente e na alma espiritualmente, deles, né? Então, eu posso concluir que, como eles não tinham, eram estéreis na alma, talvez eles não tivessem uma alma exatamente como a gente
interpreta, ou talvez não tivesse o Não, espírito. eles eram seres humanos normais, completos, né? Só eram deformados no sentido da estatura. Mas eles tinham almas, só que eles normalmente eram pessoas voltadas para o mal. Porque eles já tinham uma propensão para o erro, para a idolatria, para as coisas ruins. Então, assim, fica difícil a gente saber se algum deles se salvou, se algum deles procurou a graça de Deus, mas normalmente a geração deles era ruim. E toda aquela herança daquela geração era uma herança ruim. Então, quando a gente fala do Antigo Testamento, a gente pode dizer assim que não existe como nós temos, a partir da revelação de Cristo, nós não tínhamos ali essa possibilidade de encontrar um caminho pessoal. Normalmente, se você estava dentro de uma raça, dentro de uma civilização ali que era contrária a Deus, então você também era contrário a Deus. Então a coisa era muito mais inflexível do ponto de vista assim dessa estrutura formada que as pessoas tinham para caminhar numa direção contrária a Deus ou a favor de Deus, quando era o caso, né? Então, realmente é interessante a gente ver sobre isso, até porque você vai vendo também, por exemplo, quando Deus permitiu que o povo saísse do Egito e aqueles filhos de Israel entrassem na Terra Prometida, então, toda essa caminhada de sair do Egito, né, e ir para a Terra Prometida, ela tem também um significado simbólico, exatamente no sentido de sair do meio de uma civilização que é contaminada pelo demônio e entrar numa terra onde eles pudessem organizar as coisas sem essa contaminação. Por isso que Deus mandou, quando eles entrassem nessa terra, falou assim, ó, quando vocês entrarem nessa terra, mata tudo, mata até os animais, não aproveita nada. Então, quer dizer, não é porque Deus é mau, ou porque, ó, coitadinho dessas pessoas, não. É porque tudo isso era para mostrar de maneira simbólica, de uma forma bem evidente, que tudo ali tinha que começar do zero, de uma forma pura. E Deus não queria nem sequer que aquele povo se desenvolvesse desde sempre numa terra. Não, Deus queria que esse povo fosse primeiro no Egito, e dali migrasse para uma terra, de tal maneira que eles começariam a viver naquela terra, e começariam como que uma nova etapa, tudo do zero, para abolir de uma forma completa tudo aquilo que eles traziam de herança das outras civilizações e daquilo que eles receberam antes. Por quê? Porque era como se fosse também como um segundo dilúvio, na verdade. O primeiro dilúvio lavou tudo nas águas, falou, ó, vamos tentar começar de novo, porque ali a contaminação é muito forte. E esse segundo dilúvio é uma escala menor, onde você seleciona um povo e você diz, ó, esse povo sai agora do Egito e entra nessa terra, porque só ali é que eu vou conseguir trabalhar. Assim como somente com o Noé e sua família que Deus trabalhou, né, colocando eles na arca. Então, é um sistema assim de você tirar aquelas pessoas, fazer aquela purificação e dali você recomeçar de novo para sair aquela contaminação que antes estava implantada. Existe uma teoria, Frei, eu coloco ela para o Frei dizer o que pensa a respeito dela, de que talvez esses gigantes, né, que foram levados pelas águas, eles seriam essas almas que hoje conversam com as pessoas quando elas fazem comunicação com os mortos, o que é proibido, né? Biblicamente é proibido. Então, alguns dizem, não tem nada a ver com isso, são os demônios. Isso aí não tem nada a ver. Na verdade, os gigantes não são nem demônios e nem são seres que têm algum poder ou que têm alguma capacidade de conversar com os outros, etc. Tudo aquilo que nós temos, e a revelação bíblica, a revelação católica, né, que é explicada pela igreja, ela é bem clara nesse sentido. Cada ser humano, ele tem uma só vida, e quando ele morre, ele é incomunicável.
A alma da pessoa é incomunicável. Só por um desígnio muito, especial de Deus, é que uma alma poderia se comunicar, por exemplo, uma alma do purgatório, já aconteceu de uma alma do purgatório trazer alguma comunicação no sentido assim, olha, preciso de oração, preciso fazer alguma coisa, né? Ou então Nossa Senhora que revelou alguma coisa, que deu alguma mensagem. Isso é possível, mas isso é uma coisa extraordinária. Entendi. Normalmente, se nós invocamos qualquer espírito através das pessoas que fazem, por exemplo, brincadeira do copo, coisas assim diversas, invocação de espíritos, invocação dos mortos. Ah, não, porque eu fui ali no centro e a pessoa invocou o meu pai, eu falei com o meu pai. Tudo isso é, com certeza absoluta, uma comunicação com os demônios. E esses demônios, eles se apresentam ali para enganar, para dizer, ó, não é assim, é assado, é para fazer isso, para fazer aquilo, e pode até ter uma aparência do bem, mas isso aí é sempre a contaminação espiritual. É por isso que eu estou falando dessa questão da contaminação espiritual, porque muito pior do que a corrupção moral é a contaminação espiritual. Contaminação espiritual é mais ou menos o seguinte, é você abrir portais para que os demônios tenham livre acesso do inferno na Terra. E eles vão tomando conta das coisas. Eles vão tomando conta dos edifícios, das famílias, dos comércios. Eles vão possuindo aquilo. Existem lugares que você não consegue ficar, porque você fala assim, aquele lugar é insuportável. Às vezes até são lugares bonitos, são lugares que deveriam ser bons, mas se tornam insuportáveis. Por quê? Porque a contaminação espiritual fica muito forte. O Frei tem a Isso sensibilidade de perceber isso. Isso, e cada pessoa pode ter um certo grau de sensibilidade. E tem pessoas que não entendem exatamente o que está acontecendo, mas ela consegue perceber que alguma coisa ali não está bem. Ela fala assim, olha, tem alguma coisa aqui que está pesada, que está me trazendo uma angústia. Né? Entendi. Então, é por isso que muitas pessoas, às vezes, ficam em depressão, ou por isso que, às vezes, muitas pessoas se suicidam. Né? Você fala assim, mas por que se matou? Era uma pessoa feliz, uma pessoa tranquila, mas a contaminação espiritual era tão grande que o demônio teve aquele poder de destruir aquela pessoa. Faz alguns anos, por exemplo, eu me lembro, quando queimou uma boate. Lembra quando queimou uma boate ali no Brasil? Sim, não sei se foi no Sul. No Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Isso. Queimou uma boate. Né? E teve pessoas que conseguiram sair vivos dali de dentro. E que narraram o seguinte, que aquilo ali era como um inferno, era uma espécie de portal do inferno. Sim. E eles viam demônios, escutavam os demônios e percebiam que aquilo ali tudo era como se fosse assim, olha, nós agora entramos ali. Teve pessoas que testemunharam nesse sentido. Você fala assim, mas o que aconteceu? Não foi só um acidente. Aquilo foi uma coisa, um sinal para as pessoas perceberem, ó, esse tipo de vida de boate é uma coisa do inferno. E as pessoas continuam vivendo normalmente. Quer dizer, nenhuma boate foi fechada depois disso, nada foi feito. Quer dizer, as pessoas não se dão conta do que está acontecendo. E cada vez a corrupção é maior, a contaminação é maior. Agora, como que esse mundo vai ser purificado? Né? Aí que vem a grande questão. É onde vai ter os 3 dias de trevas. Os 3 dias de trevas não vão ser simplesmente castigos físicos, né, que vai acontecer, uma tempestade, vai cair um cometa, não sei o quê. Nada disso. É coisa puramente espiritual. É Deus que vai dizer o seguinte, ó, agora, vocês que estão aí na Terra, demônios, e que já tomaram conta de tudo, agora se manifestem e façam o que vocês quiserem durante 3 dias. E Deus vai apagar a luz do sol, apagar a luz das estrelas e da lua. Ele vai apagar. Vai mandar tudo apagar. Como aconteceu na Paixão de Cristo. Tudo vai estar escuro. É orientado até as pessoas não saírem de casa, né? Pois é. Aí, exatamente, essas pessoas que estiverem com a graça de Deus vão ficar ali num ambiente seguro e Deus a proteger. Mas as outras pessoas que estiverem com essa contaminação espiritual, elas mesmas vão querer sair, elas mesmas vão querer buscar alguma coisa,
elas mesmas vão ser atraídas por essa contaminação e elas vão entrar nesse contexto e tudo vai ser completamente absorvido. De tal forma que a contaminação espiritual vai ter uma radiação muito forte dessa contaminação espiritual que vai se manifestar com toda a sua força, mas de uma hora para outra isso aí vai ser tudo elevado, tudo retirado da Terra. E as pessoas que restarem depois desse evento vão sentir uma grande paz, porque a contaminação espiritual vai desaparecer. Você não vai precisar, por exemplo, benzer uma casa, fazer um exorcismo, porque vai desaparecer toda a influência do demônio. O mundo vai ficar livre de toda a influência do demônio. Eu vou entrar agora num tema um pouquinho mais polêmico. O Frei gravou um vídeo em 30 de maio de 2020 chamado A Verdade Escondida sobre o Universo. Pelo que eu entendi no vídeo, Frei defendia que uma doutrina satânica provinda de sociedades secretas escondia o verdadeiro formato da Terra. Se eu entendi corretamente, o Frei poderia dizer, na sua opinião, qual é o verdadeiro formato da Terra? Então, essa questão da forma da Terra é algo que hoje em dia é evidente para aqueles que querem perceber. Até porque, a partir do século XIX, foram feitas muitas pesquisas científicas, não estou falando de imaginação, estou falando de pesquisas científicas, de pessoas ligadas à boa ciência, ou seja, com o objetivo de conhecer a verdade, e essas pessoas descobriram uma coisa que sempre foi evidente, na verdade, que nós estamos vendo, o que é claro, que todo mundo está vendo, né? E que nós temos um mundo completamente plano, né? Nós não estamos andando numa esfera. E como que essas pesquisas científicas foram se desenvolvendo? Então, primeiro, houve pessoas como, por exemplo, Samuel Rowbatta, na Inglaterra, que fizeram pesquisa em canais, lá na Inglaterra tem canais assim de água, bem compridos, e ele percebia que um barquinho ia nesse canal e ele usava uma luneta para saber onde que estava o barquinho e para ver se existe uma decalagem, né, uma diminuição ali, como se ele estivesse andando numa esfera, como a gente costuma dizer, né? E foi constatado que não, que nós, quando estamos no nível da água, estamos sempre no mesmo nível. Então, por exemplo, se um rio está descendo para o mar, é uma coisa. Agora, as águas dos oceanos estão todos no mesmo nível. E um dos argumentos dos gregos, da época dos gregos, para dizer que a Terra era uma esfera, era justamente essa ideia de dizer que um barquinho se desaparece quando ele vai embora para dentro do mar. E a gente dizia, olha, ele está desaparecendo porque ele está entrando ali na curvatura. Quando, na verdade, não é isso. Ele está desaparecendo porque a perspectiva da visão não é capaz de enxergar mais longe. Mas se você pega uma luneta, um instrumento óptico de distância, você vê o mesmo barquinho. Então quer dizer que ele não entrou para nenhuma curvatura. É só a perspectiva, né, que a pessoa não consegue enxergar naquela perspectiva. Então esse é um dos argumentos dos antigos gregos que diziam que a Terra era uma esfera e que é destruído pela ciência moderna. Outro argumento dos gregos era dizer que os astros que a gente vê, o Sol, a Lua, são esferas, então que a Terra deveria ser uma esfera também. E algo que não tem nenhum fundamento bíblico e nenhum fundamento do ponto de vista da observação científica. Então, outro argumento que eles... Não, pode continuar, Frei. Perdão. Outro argumento que eles consideravam é a questão também do eclipse. Então, a ideia de que a sombra que tem ali de uma esfera, na hora que tem um eclipse, seria a sombra da Terra, quando o Sol está passando, a Terra está entre o Sol e a Lua, então faria um eclipse e tal.
sendo que não tem nenhum fundamento também, porque a gente sabe que existem diversos tipos de eclipse, e existe, inclusive, uma forma de você ter um eclipse onde você vê o Sol e vê a Lua ao mesmo tempo. Então, quer dizer, é impossível. E o eclipse não tem nada a ver com isso. O eclipse é uma diminuição daquela luz provocada por um efeito, um evento que é algo que nós não conseguimos explicar. Então, a maioria das coisas que hoje em dia eles dizem em termos de astronomia, estudo científico, essas coisas, tudo isso vem da mentira. Então, eles querem fazer as pessoas imaginarem que eles têm domínio sobre todas essas coisas, sendo que o mais alto que eles conseguiram subir até hoje foi, inclusive, o Yuri Gagarin, que ele subiu mais alto que todos, e ele morreu poucos anos depois justamente por causa da radiação. Porque o ser humano não consegue aquele tipo de altitude. Isso é em torno de 200 quilômetros, 300 quilômetros de altitude no máximo. E ele já morre. Então, esse indivíduo morreu poucos anos depois. Os outros que disseram que foram na Lua também devem ter subido ali 150, 200 quilômetros no máximo. Sendo que a Terra tem um diâmetro de 40 mil quilômetros, pelo menos. Então, quer dizer, não tem nenhum sentido isso. Depois, já no século XIX, já houve pessoas que exploraram a Antártida e que fizeram, como o Capitão Cook, por exemplo, uma revista, assim, todo o litoral do continente antártico, e falou, isso tem muito mais de 12 mil quilômetros. Então, quer dizer, a Antártida é uma borda de gelo que vai em torno de toda a Terra. Isso é uma verdade científica. Ninguém deixa dizer isso. Por isso que eles fizeram, lá na década de 60, uma convenção. De todos os países tiveram que entrar em acordo para proibir as pessoas de visitar a Antártida. Por quê? Porque eles sabem que as pessoas vão descobrir os segredos. E eles veem a Terra como o quê? Uma grande prisão? Eles, quando eu quero dizer, são essas pessoas que estão escondendo, então, essa informação. Seria uma prisão para eles. Não necessariamente uma prisão, mas a ideia é de que a beleza da criação é tão perfeita e o instrumento ali, a forma como Deus criou as coisas, são tão evidentes que a constatação dessas coisas seria uma constatação também da verdade da Bíblia, da verdade da revelação. E isso vai totalmente contra o espírito que está por trás da civilização moderna. Porque o espírito que está por trás da civilização moderna é justamente esse, que o homem é o centro e que nós não podemos nos sujeitar à revelação. Então, a Bíblia deve ser simplesmente um livro que nos dá um código moral. Então, por isso que quando você vê as igrejas protestantes, estão mais preocupadas em usar a Bíblia como um código moral do que em ter o conhecimento de Deus, conhecimento da criação, conhecimento de Cristo, através das Escrituras. E isso que a Igreja Católica trazia, nos tempos antigos, na Idade Média e tudo mais. Por isso que a Igreja Católica condenou Galileu. Então, isso que eles hoje ridicularizam, dizendo, a Igreja condenou Galileu, então a Igreja é retrógrada. A Igreja é retrógrada, né? Sendo que condenou, mas, assim, Galileu não sofreu nada. Ele simplesmente ficou, assim, numa prisão domiciliar e foi proibido de ensinar o heliocentrismo. Porque o heliocentrismo é uma doutrina herética. Então, quer dizer que a Terra é uma esfera é uma coisa até tolerada pela Igreja Católica, porque isso daí já vinha dos gregos e as pessoas geralmente acreditavam nisso, então a gente tinha uma certa tolerância. Agora, dizer que a Terra se move em torno dela mesma, em torno do Sol, é uma heresia. Por quê? Porque a Bíblia diz claramente que a Terra é imóvel, que a Terra é o centro do universo, que tudo foi criado, Deus criou o céu e a Terra, Deus não criou o universo aí, um monte de bolinhas flutuantes. Então, quer dizer, isso é contra Deus, é contra a revelação. E quando a igreja condenou Galileu, ela usou dessa autoridade de alguém que sabe pela fé que não é assim. Inclusive o cardeal Bellarmino, que foi quem discutiu com Galileu ali no tempo da Inquisição, ele disse para Galileu, o seguinte, hoje nós temos evidências nas escrituras que a Terra não se move. O dia que você tiver uma prova científica, então você apresenta a prova científica. Mas enquanto não tem prova científica,
nós continuamos debatendo no plano da fé. E debatendo no plano da fé você perde, porque a Escritura diz que não é assim. Entendeu? A revelação está me dizendo assim. Então, quer dizer, o dia que tiver uma prova científica, eu posso até dizer, não, tá bom, a Escritura estava nesse sentido simbólico, alguma coisa assim. Mas enquanto não tem, não tem. Entendeu? Uma coisa que eu acho interessante é que eles dizem que a Terra gira a 1.666 km por hora. Eles colocam o 666. Até o número, exatamente. Até o número ali não foi por acaso. Tem que ter sempre uma marca ali, um rabinho do demônio aparecendo. É impressionante. Frei, uma coisa que eu não sei, né? A igreja ela diz ainda oficialmente que a Terra seria estacionária, imóvel, ou ela mudou o entendimento, que hoje ela seria heliocêntrica, ou não mudou nada e a gente que não sabe, porque a gente não ouve mais praticamente ninguém falar disso dentro da igreja, né? Sacerdotes. A igreja diz pelo seguinte, porque a sentença contra Galileu é uma sentença simples do Santo Ofício. Por quê? Isso é que as pessoas não entendem. Eles acham que quanto mais alto o dogma, não tinha que ser um dogma, tinha que ser isso que daria mais autoridade, mas é o contrário. É o contrário. Quando uma coisa é muito evidente, você não precisa de dogma, você não precisa de fazer grandes pronunciamentos solenes. Você simplesmente faz uma sentença simples do Santo Ofício. E o Papa vai lá e aprova. E vale até hoje. Por isso que houve 3 decretos, fundamentalmente, contra Galileu e contra o heliocentrismo, que é o decreto de Paulo V, o decreto de Urbano VIII e o decreto de Alexandre VII. Esses 3 decretos confirmam o quê? Que a Escritura é clara no que tange a criação. E que nós não temos que inventar moda. A igreja é intérprete das Escrituras. A igreja não é dona de uma doutrina que você fala assim, não, tudo está evoluindo e nós vamos evoluir, nós vamos criar um novo pensamento, nós vamos repensar as coisas. Isso não existe, não é a igreja católica. Isso é a igreja do Vaticano II. A igreja do Vaticano II, que como todas as igrejas protestantes, tem sempre uma nova interpretação, está sempre evoluindo. A igreja católica verdadeira não é assim. A igreja católica verdadeira é a Bíblia. A igreja católica verdadeira é o magistério que ensina a Bíblia como os padres ensinaram. É por isso que eu gosto também de uma encíclica do Papa Leão XIII, quando ele diz exatamente assim, ó, que se há um consenso dos padres da igreja sobre a interpretação de tal passagem da Escritura, significa que essa doutrina é doutrina católica. Ou seja, todos os padres da igreja são unânimes em dizer que a Terra não se move, que a Terra é o centro do universo, que existe, né, a Terra é o geocentrismo, portanto, o centro, né, a Terra é estacionária. Não há ninguém na história da igreja que levantou a possibilidade de que a Terra pudesse se mover. Nunca ninguém falou isso. Isso é uma coisa que foi aparecer ali no século XVI. Então... E a partir dali que você vai ter Galileu já, no começo do século XVII, e a partir dali vem a sociedade moderna, porque isso faz parte da doutrina cabalística, da doutrina da sociedade secreta. Na verdade, por que isso faz parte? Porque essa doutrina de ter a Terra como esfera é fonte de um ensinamento gnóstico, que a esfera significa o feminino, e aí vem também o culto da deusa, o feminino esotérico, tem todo um conceito aí que se a gente fosse entrar nisso, ficaria uma conversa longa. Mas tem essas palavras-chave, o feminino esotérico, a deusa mãe, né? Por isso que tem a Pachamama, por isso que eles cultuam a Terra é a deusa mãe, é o feminino. E a abolição do masculino, porque não só o movimento que eles fazem é de destruir a autoridade, mas de destruir até o masculino. O masculino está se tornando cada dia mais inimigo do ser humano. Então, quando fala que está se voltando para o homem, né? Quando a gente fala que está tudo se voltando para o homem, quando eu falo não é homem não, é homem como ser, né? O ser humano, mas é ser humano cada vez menos homem, cada vez menos homem. O Frei falou Então, tudo tem uma relação. Nada disso aí é simplesmente assim, por acaso, não, porque a ciência quis que fosse assim, quis mentir, mas não é isso. Eles não têm
uma intenção de mentir pela mentira. Eles têm uma intenção de colocar a mentira, porque isso produz um entendimento, produz uma conclusão não só científica, mas também uma conclusão simbólica e espiritual, que corresponde à doutrina esotérica da sociedade secreta. O Frei fala da deusa mãe, isso me lembra da mitologia egípcia, né, que o Frei citou, que é a central nessa trama toda. E na mitologia egípcia tem o Osíris, que era o representante como um deus sol, né, na cidade solar. A Ísis, que era a deusa mãe, e aí ela, né, dentro daquele sistema mágico deles, lá que eles acreditam, ela iria fazer o Osíris, que tinha sido morto por Sete, ressuscitar como Horus, como um deus solar, né? Coincidentemente, o Sol, nesse sistema, é o centro, né? O heliocentrismo é o Sol como centro. Exatamente. Como Exato. Essa pergunta até não tinha programada, mas eu acho que é interessante entender o que o Frei... como o Sol, dentro dessa mitologia deles, que Osíris foi eliminado, né? Restou a deusa mãe como a representante de Osíris até que ele retorne. Essa deusa mãe não seria uma contraparte negativa da igreja? Ou melhor, alguém que é representada como uma falsa igreja, como a grande prostituta, guiada por um falso profeta? Então, não totalmente nesse sentido, né? Porque aqui nós estamos falando assim de igreja como instituição, mas no sentido de doutrina, há sempre essa tendência também, não só de eliminar o masculino, mas também de descaracterizar o feminino, porque tem um feminino bom, o feminino que é na lógica, né, que entra na lógica da criação da natureza e que corresponde a Deus. Então, esse feminino bom está bem representado na figura de Maria, né, que acolhe o verbo e vai se tornar a mãe de Cristo. Então ela é a contraparte de Maria, não da igreja. Exatamente. Agora, essa prostituta é exatamente o quê? É aquela que quer usar do corpo, mas ela não quer usar da natureza, ou seja, ela não quer ser mãe. Então é mais ou menos o que se promove no feminismo. Então, na verdade, o feminismo não é a valorização da mulher. O feminismo é destruição da mulher naquilo que ela tem de mais sagrado. Porque o foco do feminismo é destruir a maternidade. E é fazer com que a mulher não seja capaz de produzir muitos filhos. Porque isso é a capacidade. No plano da natureza, o bem da mulher é ter muitos filhos. E o feminismo destrói essa figura feminina e coloca a mulher como se fosse uma representação ali, uma figura masculinizada, ou pelo menos uma figura de uma mulher livre, que é capaz de decidir o que ela quer, até mesmo de abortar ou de viver sem necessariamente ser fecunda. Né? Então, daí é onde surge, por exemplo, o anticoncepcional, é uma representação dessa liberdade feminina para nós chegarmos nesse espírito de revolta. Porque significa exatamente isso. A mulher que decide quando que ela vai engravidar, sendo que normalmente a natureza pede que ela esteja voltada para a vida. Entendeu? Então, quer dizer, a revolta contra Deus, quando a gente falou lá no início, desses 3 níveis, né, por isso que tem o 666, revolta contra Deus é nesses 3 planos. É no plano sobrenatural, é no plano natural, né, que é o plano, vamos dizer assim, da vida natural das coisas, que a própria natureza ensina. Então as pessoas se revoltam contra a natureza, querendo ter relação sem ter filhos, ou querendo o homossexualismo, ou querendo a mudança de gênero. Então tudo isso é revolta do natural. É contra o natural. Depois eles vão contra o sobrenatural, porque vão contra o verdadeiro Deus e contra a revelação. Aí vem o racionalismo também. E depois ainda tem o 3º nível, que é justamente que eu poderia dizer que acaba sendo a corrupção final, né? Que é a revolta do homem contra ele mesmo.
contra ele mesmo, o ódio pela própria existência humana. Né? Então, quer dizer que vai se tornar, no final das contas, algo que vai virar contra o próprio homem. Não querem nem sequer ter uma compreensão da vida, ou terem uma visão positiva da vida. É o que acontece, por exemplo, nessa geração woke, ou nessa história de pessoas que se martirizam, ou que colocam metais nas línguas, ou piercing no corpo inteiro, quer dizer, toda essa coisa de tatuagem, quer dizer que é uma deformação do ser humano, ele não aceita ele como ele é, como ele foi criado. Né? Então, eu fiz um estudo até, Frei, que na antiguidade o piercing que era colocado no nariz e em outras partes do corpo era era colocado nos escravos, para que, caso eles se rebelassem contra o senhor deles, tivesse uma marca, né? Tivesse uma maneira de machucar o escravo rapidamente. Então, puxaria um piercing daquele no rosto, no nariz, então ele não conseguia escapar. Então, hoje, parece que as pessoas trazem aquilo inconscientemente. Com orgulho. O que foi já símbolo de escravidão. Se o Frei permitir, eu vou voltar só mais um pouquinho nesse assunto do formato da Terra, e aí eu iria para um assunto um pouquinho mais polêmico do que esse. É só uma pergunta, se a Terra, então, ela é estacionária, eu posso concluir que o céu e o inferno, eles ficam literalmente abaixo e acima? E onde é que ficaria? É claro. É isso? É isso mesmo. É isso mesmo. E purgatório, onde é que ficaria, segundo a igreja? Então, quando diz que Jesus desceu aos infernos, então quer dizer que existem 3 infernos. Né? Então, o inferno que a gente chama de Geena, que é onde existem ali as almas condenadas, estão as almas condenadas e os demônios. Depois, o purgatório é uma outra forma de inferno, mas essas almas não estão ali para sempre, elas estão numa purificação, e não há demônios, porque ali já é um lugar onde Deus está guardando essas almas que já estão salvas, somente na purificação. E outro lugar que a gente também chama de inferno é o limbo. Limbo que também na Bíblia fala do Sheol. Então o purgatório também é conhecido como Hades. E o Sheol é o limbo, que é o quê? É um lugar onde não tem sofrimento, mas que não é a salvação eterna. Seria não abaixo também. Que seria abaixo também. Então, quer dizer que são lugares físicos que Deus destinou, mas que contêm almas. Mas num futuro vão conter também os corpos. Porque na ressurreição da carne, os condenados também vão ressuscitar e vão com o corpo para o inferno. Então, isso aí também é uma coisa terrível. Porque ali eles têm, por enquanto, as almas. Mas eles, quando forem ressuscitados, que forem para o corpo, vai aumentar o tormento deles, eles vão estar no corpo, na carne. Então, isso aí realmente é uma coisa terrível. Agora, quando falamos do céu, então o céu vai além da criação. Né? Então, a criação nós podemos dizer que é como uma esfera. Né? A gente chama também da máquina que Deus criou, uma máquina perfeita, de um funcionamento perfeito. E na parte do meio, aquele círculo, né, aquela parte circular e plana, é o que a gente chama de terra, né, onde estão os oceanos, como eu disse, todos no mesmo nível, os continentes, onde vivem as pessoas, tendo o Polo Norte como centro. O Polo Norte é o centro da Terra. A parte de baixo, né, dessa esfera é onde está o inferno, né, o centro, que eles chamam de centro da Terra, mas na verdade é a parte de baixo. E a parte de cima, né, nós temos o primeiro e o segundo céu. E depois tem o terceiro céu. O terceiro céu é acima do domo, que é onde está Deus, onde está o trono de Deus, onde estão os anjos, onde está a glória de Deus, que ultrapassa, né, o limite da criação. Mas o limite da criação é nessa parte do domo, né, que cobre a terra, onde estão as águas que estão acima do céu. E nessas águas estão as estrelas, e abaixo dessas águas está o sol e a lua. Certo. Então, quer dizer,
os planetas, que a gente chama de planeta, também são estrelas que estão ali dentro desse sistema das águas. E E eles têm uma órbita diferente, por isso que eles são chamados de planetas. Não tem nada a ver com o que as pessoas ensinam como se fosse um lugar físico, como se a gente pudesse andar em cima de Marte. Não. Aquilo ali são plasmas e são luzes, não são lugares. Então, é uma coisa totalmente diferente do que as pessoas imaginam. Né? Acima de nós não existe nada que é material, que é pesado, que é físico. Tudo, na verdade, são luzes, são luminares, como está na Escritura. Então, isso daí não corresponde de forma alguma ao que ensina a ciência moderna. Porque essa ciência moderna, ela não é comprometida com a verdade, ela é comprometida com esse objetivo de manter as pessoas numa concepção diferente daquilo que diz a revelação divina. isso nos leva a essa questão dos OVNIs e alienígenas, né? Tem uma onda Sim. muito grande no meio cristão aí de pessoas dizendo que nós vamos receber a visita de extraterrestres, que eu acho isso uma bobagem, mas enfim, é o que se diz, Na inclusive. verdade, esses extraterrestres são simplesmente demônios. São aparições de demônios, ilusões. Né? O demônio pode provocar qualquer tipo de ilusão desse sentido, né? E mesmo aparição de disco voador ou de seres que são sempre monstruosos. Você pode ver que os extraterrestres nunca são bonitos, bem vestidos, são sempre pessoas monstruosas para indicar justamente isso. Então, hoje em dia, os demônios, eles querem que as pessoas acostumem com a presença deles na sociedade. Daí vem também os zumbis. Lembra que, inclusive, tinha uma música do Michael Jackson que fazia ali uma representação Thriller. no trailer, né? E mostrava os zumbis andando nas ruas e tal. Então, isso é um prenúncio. O Por Frei quê? acredita que eles verão pessoalmente em algum momento. Sim, porque o que vai acontecer? Já está acontecendo, na verdade. Existem muitas pessoas que são possessas, que elas mesmas não estão mais ali, são os demônios que atuam nelas. Elas mesmas já não têm mais nenhuma consciência delas mesmas. Os demônios atuam nessas pessoas. E isso, na verdade, é como se fosse um zumbi. Mas vai acontecer também, e isso é perfeitamente possível, que uma pessoa que já esteja morta, né, uma pessoa que já está morta, ainda está sendo animada, aquele corpo morto está animado pelo demônio. Então, Isso é isso é interessante. mais ou menos o que eles estão propondo. Então, tanto essa lógica de acostumar com extraterrestre, acostumar com zumbis, ou acostumar com monstros, né? Você vê que tem muitos desenhos animados também que mostram monstros bonzinhos, para as crianças pensarem assim, ele não é mal, né, mamãe? Ele é bonzinho. Ele é bonzinho. Porque ele vai nos ajudar. Então, o fantasma vai nos ajudar, o monstro vai nos ajudar, tá vendo? Para incentivar a pessoa a acostumar com a presença do demônio. Eles têm que entrar cada vez mais ali, no ambiente da vida das pessoas. É o que a gente estava discutindo na semana passada também, que as pessoas agora estão com a mania de perguntar para a inteligência artificial, não, mas o que é para fazer? O que eu devo fazer nesse caso? E o que está por trás dessa inteligência artificial? É claro que tem muitas coisas que são automáticas. O computador já dá, você faz uma pesquisa e tal, tudo bem. Mas tem questionamentos que as pessoas estão fazendo ali que entram já num poder diabólico. Por isso que é perigoso. Eu sou estudioso, Frei, de simbologia, né? E eu acho interessante isso aí que o Frei falou, porque em vários filmes eu já percebi que quando há reanimação de mortos na ficção, né, em filmes de ficção, eles tocam aquela música A Dança das Valquírias, que na minha concepção, simbolicamente, está conectado com as valquírias da mitologia, que eram aquelas que, na mitologia, ressuscitavam os guerreiros para a batalha final. Então, coincidentemente, que eu acho que não é coincidência, eles colocam nos filmes a Dança das Valquírias no momento em que os mortos são ressuscitados, como zumbis, né? Ou vampiros, inclusive. Em vários filmes eu percebi isso aí.
Então, parece que um prenúncio que eles estão dizendo, olha, a gente, na batalha final, a gente vai ressuscitar vai chamar as valquírias. Claro, assim mesmo. Tem os jesuítas, né, que são uma boa parte dos astrônomos do Vaticano, eles são jesuítas, né? E parece que vem deles, eu não sei se eu estou correto nessa pergunta, a ideia assim de que extraterrestres virão como irmãos nossos e que eles vão trazer uma nova evangelização. É assim mesmo? Sim, nós fizemos, inclusive, uma conferência sobre isso, né? Os jesuítas, hoje em dia, são o que há de pior nessa estrutura dessa nova igreja. E sendo que eles eram os melhores. Então, por exemplo, eu estava falando do julgamento de Galileu, cardeal Bellarmino. Então, veja que o São Roberto Bellarmino era um jesuíta do século XVII. Então, quer dizer, gerações inteiras de jesuítas que conseguiram guardar aquilo que a gente chama do poder sapiencial. O que é o poder sapiencial? Poder sapiencial é aquela força do conhecimento que foi transmitido, não só através da revelação divina, mas também através das tradições e do conhecimento que já vinha desde o início do mundo. Então, esse poder sapiencial, normalmente, era transmitido pelos monges. Então, você vai encontrar, por exemplo, grandes cientistas e grandes conhecedores, grandes sábios, que são monges, como, por exemplo, São Beda e muitos outros santos da Idade Média. Então, esses santos, esses monges, vão transmitindo o poder sapiencial e fazendo com que aquelas pessoas mantivessem aquilo, ensinassem aquilo e a sociedade recebesse o entendimento das coisas. E quando os poderes seculares, juntamente com as revoluções protestantes, foram destruindo os mosteiros e queimando as bibliotecas e destruindo as coisas, providencialmente surgiu a Ordem dos Jesuítas, que guardou esse conhecimento. Então, os jesuítas detinham o poder sapiencial nesses séculos XVI, XVII, começo do século XVIII. Depois, as revoluções que se seguiram e a extinção dos jesuítas, que aconteceu justamente no fim do século XVIII, fez com que esse poder sapiencial fosse rompido. Então, é por isso que as pessoas hoje em dia têm tanta ignorância, têm tanta dificuldade de ter acesso ao conhecimento. Porque através desse bloqueio e dessa ruptura, a civilização moderna entrou no século XIX com uma nova mentalidade. E eles não conseguiram resgatar aquele conhecimento que vinha dos antigos. Então, infelizmente, isso se perdeu. Mas os jesuítas ainda mantiveram alguma coisa no século XIX, que, por sua vez, permite que a gente hoje ainda tenha acesso ao conhecimento. Mas a verdade é essa, que quando os jesuítas foram restaurados no começo do século XIX, ali já houve um processo de infiltração e a ordem foi perdendo essa lógica, essa pureza, essa força da fé que eles tinham. E, infelizmente, a partir dali, a ordem dos jesuítas se tornou uma ordem infiltrada. A maioria dessas pessoas ali são comprometidas com sociedades secretas, são pessoas que recebem, inclusive, eles ganham dinheiro, inclusive, por trás, para poderem destruir, inventarem novas doutrinas e fazerem com que a Igreja Católica seja um instrumento para levar as pessoas para esse novo conceito, essa nova religião, essa nova mentalidade moderna, ao invés de ser, como ela sempre foi, a Igreja Católica, um instrumento de Deus para manter a verdadeira doutrina e guardar a verdadeira fé. E esse advento em carne e osso, então, desses que são chamados de extraterrestres, que o Frei denomina como demônios, né? Isso tem alguma conexão com essa tentativa de criação do governo mundial, de uma religião global anticristã? Tem relação com o ecumenismo e com o diálogo interreligioso, ou são coisas separadas? Não, tudo tem relação.
tudo tem relação porque o projeto é o mesmo. Então, do plano da religião, esse projeto é necessariamente o pancristianismo e o ecumenismo. Por quê? Porque isso aí vai fazer uma religião noachida, ou seja, uma religião de Noé, que é uma religião secundária destinada a todas as nações que não são judeus. E enquanto que os judeus vão presidir como a religião suprema, religião superior a todos. Então, os judeus que eu falo são os judeus talmudistas que controlam o mundo. Então, esses estão assim. Então, do plano religioso, o que eles precisam fazer é isso. No plano financeiro, eles têm ali o projeto deles já aplicado. No plano político, o projeto deles também já está bem aplicado. Então, quer dizer, tudo é interligado. Percebe? Não é uma coisa assim, não, nós vamos fazer isso, vamos conquistar aquilo. Não. É tudo. É todas as redes da sociedade, no comércio, na política, na religião, na economia. Tudo é um movimento unificado com um só governo mundial e com um só poder oculto que controla o governo mundial. E o Papa Francisco, ele apoia essa agenda da existência de aliens? Ele nega ou ele nem fala a respeito disso? Não, eu nunca vi ele falar a respeito disso, mas, assim, a gente sabe que ele não é um Papa da Igreja Católica, né? Ele é simplesmente uma pessoa que trabalha aí para esse sistema e para manter os católicos como reféns. Então, esse é o problema. Então, mais perigoso que um extraterrestre é um padre que entra numa missa, né, para dizer para as pessoas, olha, eu vou ensinar hoje uma coisa que é diferente daquilo que a igreja sempre ensinou. Então, isso daí é pior do que um extraterrestre. Porque o máximo que o extraterrestre vai fazer é trazer um pânico ou trazer para as pessoas uma ideia de que ela está sendo invadida. Então, por isso que eles colocam essa ideia de extraterrestre, porque isso aí tem o objetivo, como muitas outras propagandas, de fazer com que as pessoas tenham medo, e a partir do medo eu preciso de uma proteção. Quem vai me dar a proteção? Alguém que está acima de mim, que tem mais recursos que eu. É o Estado. E o que o Estado vai fazer em troca? Te dou proteção, mas você me obedece porque você agora tem que estar sob controle meu. Senão eu não posso te proteger. Concorda? Então, quer dizer, enquanto a política faz, né, os instrumentos dos poderes políticos, os poderes seculares, faz o jogo do medo, no ambiente da igreja, nós fazemos o jogo do sentimentalismo. Sentimentalismo significa o seguinte, eu preciso te dominar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma religião de sentimentos. Por quê? Porque se você tiver a fé, você vai ser capaz de entender a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, você vai estar ligado com aqueles antigos. Porque com a fé você se liga aos antigos. E os antigos vão te dizer o que é para fazer. Você vai saber o que é para fazer diante disso, diante daquilo. Então eles têm que acabar com a fé para que a pessoa perca o vínculo com o passado. Perca o vínculo com os antigos, com aqueles que ensinaram, os verdadeiros papas, que ensinaram a verdade. Então a pessoa fica completamente desligada da verdade. E aí ela entra no plano dos sentimentos. Que você joga para ela os sentimentos, aí a pessoa fala assim, não, foi tão bonita aquela missa. Ou então ela fala assim, eu me senti tão bem. Eu tive certeza que eu estava no céu. Então são exclamações dessas que mostram que a pessoa é vítima dessa nova religião. Um sentimentalismo. Ou seja, de um sistema religioso que faz com que a pessoa se sinta bem, mas não saiba o que ela está cultuando, o que ela crê. Então, por isso que eles caem no ecumenismo, porque a tendência é relativismo religioso, não importa os dogmas. Você pode se sentir bem no budismo, você pode se sentir bem no shintoísmo, ou então indo lá, fumar uma coisinha, ou cheirar um cogumelo, tomar um chá de não sei o quê, entendeu? Quer dizer, todas essas coisas fazem a pessoa ter sentimentos religiosos. Então, nós nivelamos todas as religiões nos sentimentos religiosos, esquecemos o dogma da fé e, com isso, a gente domina a população. E esse sentimento religioso, Frei, eu noto que quando envolve
uso de substâncias como o LSD e outras plantas psicodélicas, tem alguns até que usam cogumelos e tal. Eu noto que esse sentimento religioso é sempre ligado à terra, à adoração da terra, a deusa mãe. Exatamente. Nunca é o Deus Pai, é sempre o... Mas é claro, porque isso é o centro da gnose, entendeu? Isso aí é a lógica de Satanás. É sair de tudo aquilo que tem a ver com Deus, ou seja, a autoridade, o homem, o pai de família, aquele que está por cima dos outros com autoridade ali para mandar. Então, isso que eles querem desligar. E, ao mesmo tempo, voltar-se para a mãe, ou voltar-se para coisas que trazem prazer, mas não se vincular a uma obediência, ou se vincular a uma autoridade, ou se vincular à fé, que são coisas que levam o ser humano a deixar para trás sentimentos, prazeres e consolações, e se colocar a serviço de uma autoridade maior do que ele, que é o fim do ser humano. Isso, na verdade, é o fim do ser humano. É por isso que a Igreja Católica é baseada no Papa. Né? O Papa é o quê? O Papa é o chefe da religião, porque ele é o vigário de Cristo. E por que ele é o vigário de Cristo? Porque ele tem o testemunho da fé. Senão ele não é vigário de nada. Ele só pode ser vigário de Cristo se ele tem o testemunho da fé. E falando ainda no Papa, Frei, eu anotei aqui 4 momentos em que, talvez ele até falou em mais momentos, pelo menos 4 momentos em que ele falou de governança global. Uma delas foi lá em 2015, na Laudato Si, que ele pediu uma nova autoridade política mundial, que seria necessária uma verdadeira autoridade política para cuidar da ecologia. Da economia, daí da ecologia ele falou no outro momento, teve lá em 2015 também um discurso na ONU, né? Em 2021 teve uma carta ao encontro de primavera do Banco Mundial do FMI, que ele cita um plano global que possa criar ou regenerar instituições, particularmente de governança global. Em 2023 também. O que o Frei acha dessa história aí de governança global? Porque isso não seria um reajuntamento de toda a humanidade, algo que lá em Babel foi destruído, esse ajuntamento? Exatamente. Por isso que ali eles fazem, se eu não me engano, em Bruxelas, a sede da União Europeia é um prédio ali inspirado naquelas pinturas antigas da Torre de Babel. Era uma torre que não conseguiu construir até o fim. Então, eles têm essa referência. Agora, o pseudo-papa, que se apresenta aí como chefe da Igreja Católica, na verdade, é alguém que governa uma estrutura, né, que tem uma liderança sobre essa estrutura dessa igreja que se organizou a partir do Vaticano II, e que está vivendo em função dessa nova ordem e desse governo mundial. Então, ele vai falar não só 4, 5, 10 vezes, mas ele vai viver para isso. Porque o objetivo, não só de Francisco, mas também de João 23, de Paulo VI, de todos esses que começaram a criar essa nova igreja, rejeitando tudo que a igreja ensinou no passado e ensinando novos paradigmas. Então, quer dizer que essa instituição é uma instituição da nova ordem mundial e é uma instituição que trabalha para esse governo mundial. E esse governo mundial, por sua vez, ele é anticristão e nenhum papa verdadeiro aprovaria. Por quê? Porque ele é antinatural. Porque um verdadeiro governo, ele tem que ser um governo identificado com uma nação. Como que você pode ter um governo que se identifica com nada? E a gente não... porque você já percebeu que eles querem que as pessoas percam, por isso também essa coisa migratória, essa coisa não, pode misturar as raças, entendeu? Por quê? Porque eles querem que as pessoas percam as raízes e percam qualquer referência de origem, entendeu? Para favorecer e isso é antinatural. O governo mundial. Exatamente, isso é totalmente antinatural. O que a gente tem que ter é raiz, e a gente tem que ter uma origem, de tal maneira que cada nação tem o seu governo. Por quê? Porque o governo é uma expressão daquela nação.
Então, nenhum papa aprovaria um governo mundial. Um governo mundial é uma coisa que não é possível. A única coisa que pode ter autoridade sobre todos na Terra é o papa. Entendeu? Então, quer dizer, esses falsos papas, eles renunciam à sua própria autoridade, quer dizer, eles não têm mesmo, mas, assim, eles querem que a autoridade da igreja seja colocada no nível simplesmente religioso, sendo que ela deveria ser também no nível temporal, né, acima dos reis, como supremo moderador do poder dos reis, e, com isso, ainda apela para um governo, imagina, que tem autoridade sobre ela mesma e sobre todos os outros. Então, isso aí é uma prova de que isso não poderia vir da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica jamais quis isso. E se você lê a encíclica de Leão XIII, Immortale Dei, ou se você lê a encíclica Quas Primas, de Pio XI, você vai ver que os papas são contrários a isso. Os papas jamais querem isso. E os papas, eles propõem as nações sendo governadas de uma maneira totalmente diferente daquilo que esses falsos papas estão propondo. Então, quer dizer que isso daí já é uma coisa evidente para mostrar que não é a Igreja Católica que está falando através deles. Eu tenho uma preocupação como cristão, Frei, de que eventualmente um governo desse acabe nas mãos de alguém que seja anticristão, porque a gente vê países em que os cristãos são perseguidos, presos, mortos, ou no mínimo são proibidos de pregar, né, que já é um anticristianismo. E se essas pessoas muitas vezes até fogem daquela nação, né, vêm para uma nação onde o cristianismo é tolerado, e se houver uma unificação e eventualmente o governo se tornar anticristão, para onde é que os cristãos fugiriam, né? Então, será que não é justamente para esse rumo que a gente está indo, para um governo anticristão? Eu não diria que seja anticristão, mas eu diria que seja anticatólico. De todo jeito, eles têm que ser anticatólicos. Católico, eu digo no sentido verdadeiro do termo. Então, o que eles querem fazer? Eles querem promover a liberdade religiosa e querem promover também os valores humanos, porque, segundo eles, a religião é um valor humano, não é um valor divino, não é uma revelação que Deus existe verdadeiramente e está ali obrigando as pessoas a acreditar. Não. É alguém que chega ali e fala assim, não, eu acredito em Cristo. O outro diz, eu acredito em Buda. O outro diz, eu acredito em Maomé, eu acredito nisso. Então não tem problema. O governo mundial não impõe uma religião. O governo mundial simplesmente quer que as pessoas se submetam a esse pensamento. Eles não aceitam, a única coisa que eles não aceitam é o pensamento da Igreja Católica, ou seja, quando alguém chega e diz, eu sou católico e somente quem crê em Cristo e quem é católico será salvo. Então isso eles não aceitam. Então por isso que eles impõem simplesmente isso, que a pessoa seja qualquer coisa menos um proselitista. Como diz Francisco, nós não podemos fazer proselitismo. Ou, então, você pode acreditar em qualquer religião, mas você não pode dizer que só a sua religião é verdadeira. Então, aqui é o foco da questão. Por quê? Porque fazendo isso, aí é claro que eles conseguem dominar. Porque, no final das contas, você tem uma instituição que aparentemente é humana, é boa, é fraternal, cuida do ser humano, atinge todas as pessoas, mas, na verdade, não busca a felicidade do homem, porque a felicidade do homem só pode vir de Deus, e só pode vir de Cristo. Ninguém pode se dizer representante do bem ou representante da fraternidade, da paz, da justiça, se não for baseado em Cristo. Tudo isso não passa de uma grande mentira. E o anticristo como uma liderança global, ele é iminente? Sim, por causa disso, porque esse pensamento já é o anticristo. Esse pensamento que nós dissemos agora já é o anticristo, porque anula a redenção de Cristo. Não considera que Cristo é o único que pode derramar o sangue para nos salvar. E coloca tudo no mesmo nível. Isso é o anticristo. Então, por isso que São Paulo diz, né, que ele se voltará, no caso, o filho da perdição, né, esse que vai se apresentar aí,
ele se voltará para tudo que é divino e sagrado. Então, às vezes, a tradução dá a impressão que ele vai proibir tudo que é divino e sagrado. Mas não, é o contrário. Ele se voltará para tudo que é divino e sagrado. Ele vai cultuar todos os deuses, todas as religiões. O anticristo é isso. O anticristo é alguém que aparece dizendo, ó, estou aqui para dar para as pessoas o direito delas viverem todas as religiões. E nós vivemos numa unidade, numa fraternidade, num pensamento único de que todos são irmãos, de que nós devemos simplesmente nos respeitar e tudo mais. Então, esse já é um anticristo. Agora, o que falta é uma personalidade que encarne essa ideia e que vai ali liderar as pessoas, porque está faltando isso, está faltando só um ambiente para se criar essa liderança e colocar a pessoa ali para governar todos. As profecias, né, o livro das Revelações, ela fala muito desse anticristo, né, por várias vezes, e fala também de um falso profeta. Eu não sei se eu estou correto quando eu faço uma conexão onde eles são duas figuras que se contrapõem a João Batista como o verdadeiro profeta que ungiu o Messias, como o verdadeiro Cristo, né? E haveria um falso profeta que faz a contraparte de João Batista para ungir o falso Cristo, o anticristo. O Frei concorda com isso e poderia talvez apontar alguma figura que representasse esses dois elementos, o falso profeta e o anticristo, ou de momento ainda não é possível? Eu acho assim que nós podemos ver já o falso profeta configurado nessa estrutura dessa nova igreja do Vaticano II, e podemos ver o anticristo já configurado nessa estrutura dessa mentalidade universal, dessa religião universal e desse governo mundial. Mas eu diria que a personificação desses papéis ainda não se manifestou, né? Porque, de fato, isso aí vai ser uma coisa que vai se realizar, eu acredito que dentro de uns 15 anos, né? De 10 a 15 anos, para poder tudo isso já estar assim, bem colocado. Se a gente voltar 10, 15 anos atrás, a gente vai perceber que houve uma grande mudança no mundo. Então, por isso que eu faço uma previsão mais ou menos nessa lógica. Pode ser um pouco mais também. Mas eu acredito que a coisa ainda precisa desse tempo para entrar nesse clima. Até porque há muitas pessoas que ainda estão vivas e que são pessoas formadas pela geração da Igreja Católica verdadeira. São pessoas que sabiam se vestir corretamente, homens que usavam chapéu, mulheres que usavam ali uma roupa decente, um véu, um lenço na cabeça, sabe? Pessoas que tinham ali uma nobreza de costumes, de educação, de consideração, de hierarquia, de todos esses valores morais. Então, essas pessoas, elas são também como se fosse um obstáculo para a vinda do anticristo. Então, quer dizer que precisa limpar essa geração. Por isso mesmo que eles querem que essas pessoas morram logo. Você veja que existe uma forte tendência aí de fazer com que desapareça essa geração dessas pessoas que hoje têm os seus 80 e poucos anos, 90 anos, né, tem que desaparecer. Eu diria que já quem está na fase dos 70 já são pessoas que já estavam ali numa transição para o novo sistema. Mas de 80 para cima, ainda são pessoas que pegaram uma geração melhor, entendeu? Então, nisso a gente vê também a diferença, né? Por isso que eu falo de 10, 15 anos, para poder fechar o sistema ali e colocar tudo na mesma caçarola, né? Como se fosse assim. Frei, eu peço desculpas que eu não combinei previamente o tempo da live, né? Não sei quanto tempo tem disponível, eu acho que eu já vou encerrando, eu tenho algumas perguntas ainda, se puder disponibilizar mais uns 15 minutos. Tá bem. Pode ser? Pode falar. Eu teria mais uma pergunta minha e algumas que as pessoas mandaram lá no Instagram do canal Revelar, né? A minha última pergunta é se o Frei acredita que houveram outros alertas, além das escrituras,
alertas proféticos, como, por exemplo, o terceiro segredo de Fátima, se ele é legítimo e se ele foi suprimido, porque há uma discussão que o terceiro segredo de Fátima, que foi revelado para a gente, não é o verdadeiro, né? O que o Frei teria para dizer sobre? Exatamente. O terceiro segredo de Fátima nunca foi revelado oficialmente, né? Até porque o que eles revelaram não tem nada a ver com aquilo que está claramente descrito ali. Então não tem nenhuma coerência, porque eles diziam que aquilo teria sido o atentado a João Paulo II, né? Sendo que esse atentado a João Paulo II é uma coisa assim muito questionável, se isso aí foi verdadeiro ou não. E depois, nem sequer ele morreu, e mesmo que tivesse morrido, a igreja não precisaria de Nossa Senhora vir lá do céu para nos alertar sobre uma coisa dessa, sendo que isso daí, quantas vezes os papas morreram, ou foram assassinados, foram envenenados, e nem por isso a igreja continuou fazendo a mesma coisa e vivendo normalmente. Então isso daí não tem nenhum prejuízo, né? Quer dizer, o terceiro segredo de Fátima é uma coisa que tem relação exatamente com o que nós estamos vivendo. E, de fato, era necessário que essas revelações acontecessem, porque a Bíblia já nos diz tudo, mas quando nós temos uma mensagem de Nossa Senhora, por exemplo, nós temos uma ocasião de chamar a atenção para aquilo ali que está acontecendo hoje, né? Então, sem dúvida que isso é de fato assim mesmo, como o Vossa Caridade diz, essas revelações são importantes, são verdadeiras e foram propositalmente impugnadas pelas autoridades dessa nova igreja, que tem por objetivo impedir que as pessoas cheguem à verdade sobre o que eles estão fazendo. Porque, na verdade, o terceiro segredo de Fátima denuncia justamente a nova igreja do Vaticano II. E por isso mesmo que eles mataram a vidente Lúcia e colocaram uma outra pessoa para poder dizer ali o que era, o que não era, para poder não ter dificuldade de trabalhar e de fazer o que eles fizeram. Então, infelizmente... Frei concorda com a tese de que essa nem é a verdadeira irmã Lúcia, então. Não é, porque isso aí não é uma tese, isso é uma coisa evidente, porque a pessoa não pode... Primeiro que a gente vê claramente pelas fotos que uma pessoa não é a mesma que a outra, e depois porque não tem o mesmo pensamento, né? A gente sabe que a irmã Lúcia pensava uma coisa e essa dali pensa outra completamente diferente, é uma pessoa que aderiu a uma coisa que a irmã Lúcia jamais iria aceitar, né? Porque justamente ela estava consciente de que essa revolução na igreja não era da vontade de Deus. Frei, se eu pudesse então, para finalizar aqui, fazer algumas perguntas que o pessoal mandou lá no Instagram, eu selecionei algumas. A Letícia perguntou por que o livro de Enoque foi retirado da Bíblia, ou não foi incluso, e os outros livros que são citados, né? O que o Frei tem de opinião sobre isso? Não, o livro de Enoque nunca esteve no cânon das Escrituras, é um livro que não é revelado por Deus, então não tem que estar na Bíblia, é simples. Tudo que é apócrifo ou que não é revelado por Deus, não pode estar na palavra de Deus. Então, isso que os protestantes não entendem. Quem decidiu quais são os livros inspirados e quais são os livros que devem fazer parte do cânon das Escrituras Sagradas foi a Igreja Católica. E Lutero retirou da Bíblia Católica os livros que os judeus consideram que não eram inspirados. Então, quer dizer que Lutero trabalha em sintonia com os judeus, mesmo que ele não tenha consciência disso. Nós fizemos uma conferência recentemente sobre esse problema da relação de Lutero com a Cabala, com o Talmud, então tem todo um vínculo com isso também. Então, a Bíblia é revelada por Deus, todos os livros ali são inspirados, e a Igreja Católica, com a autoridade dos verdadeiros papas, é que foi ali e disse, esse livro é inspirado, esse livro aqui veio dos apóstolos, esse livro aqui não é inspirado, não veio dos apóstolos, então não coloca na Bíblia.
A carta de Judas, ela menciona o livro de Enoque, mas então Frei acredita que seria um outro livro, não esse especificamente que circula por aí. Não, a carta de Judas, ele cita essa passagem, mas isso não significa que você pode citar uma coisa sem necessariamente dizer, olha, isso aqui aconteceu como está na Bíblia. Por exemplo, existe um apócrifo que diz que os pais de Nossa Senhora eram São Joaquim e Santa Ana. E a igreja aceita essa informação, mas a igreja não aceita que esse apócrifo de São Tiago era verdadeiramente escrito por São Tiago e era um livro inspirado, entendeu? Então você pode pegar uma informação daquilo ali, mas você não vai dizer que aquilo tudo ali valeu. Mais um livro histórico do que inspirado, então. Exato, assim mesmo. A Capela Rosa pergunta a opinião do Frei sobre Dom Lefebvre. Isso, também a gente fez uma outra conferência agora recentemente, falando do problema do jansenismo, né? Então, Lefebvre era alguém que tinha alguma intenção boa, sem dúvida, de manter a missa tradicional, mas a base dele é o galicanismo e o jansenismo. O galicanismo é o quê? É uma religião da França que acha que pode viver sem o Papa. Então, aqui já é o começo do problema. E o jansenismo é o quê? O jansenismo é outro estilo de religião que se desenvolveu na França, que imagina que nós podemos formar um grupo de elite mais alto, mais elevado, mais perfeito do que os outros ambientes da igreja normal. Então, isso é o jansenismo em resumo, né? Em resumo, tem muitas outras coisas que a gente comentou também nessa conferência. Se ela quiser, ela pode escutar ali no nosso canal. Mas, em resumo, é isso. Lefebvre é galicanismo e jansenismo. São duas heresias gravíssimas. Infelizmente, ele contaminou todos os ambientes da igreja com isso, criando esse tradicionalismo. Então, quando as pessoas falam, eu sou tradicionalista, significa isso, que ele é necessariamente galicano e jansenista. São heresias sutis, né? São heresias sutis, pouco evidentes, e as pessoas não conseguem perceber que eles não são católicos. Eles acham que dizer que é tradicionalista significa que você é um super católico, quando na verdade você acaba sendo cismático e herético. Para quem não sabe, pessoal, o canal do Frei se chama Monte Carmelo. Acho que tem dois canais, né, Frei? Um é Frei Tiago, de São José, né? E outro Frei é Monte Tiago Carmelo. Oficial. Frei Tiago Oficial. Assim Até para fazer a minha última pergunta, é uma curiosidade. Por que o nome Frei Tiago de São José e por que o nome do canal Monte Carmelo? Então, quando a gente entra na ordem, né, o superior dá um nome como religioso. Então, eu recebi o nome de Tiago por causa da minha devoção a São Tiago Maior, que é um dos apóstolos. E de São José, por causa também da minha devoção a São José. Então, na Ordem do Carmelo, sempre assim, por exemplo, Teresa de Jesus, João da Cruz, né? Então, sempre a gente tem um nome de um santo e ainda acrescenta como se fosse um sobrenome de outro santo. Então, daí você vê muitos nomes de santos, de religiosos da Ordem do Carmelo, que tem mais ou menos essa mesma formação. E Monte Carmelo porque é o lugar onde se desenvolveu, dali que iniciou-se a ordem dos carmelitas, ou seja, dos irmãos da Virgem Maria do Monte Carmelo. Por que eles se chamaram assim? Porque eles viviam no Monte Carmelo, uma vez que eles estavam inspirados pelo exemplo de Elias, que é o fundador da ordem, né, já no Antigo Testamento, que depois continuou também no tempo do Império ali bizantino, e depois, com as cruzadas, se fortaleceu ali aquele reino latino e continuou, portanto, a ordem com o rito latino, e ali, daí a gente vê que a Ordem do Carmelo existe até hoje. Então, por isso que a gente defende essas nossas considerações com o título do Monte Carmelo, porque nós estamos ali sob a bandeira de Nossa Senhora do Carmo e de Santo Elias, que é o profeta que denunciou os falsos profetas de Baal e que destruiu a idolatria. Então, o Monte Carmelo é o símbolo
da ordem religiosa para destruir o poder de Satanás e da idolatria e para defender o estandarte da fé e da Virgem Maria, que é o resumo de todo o dogma da fé católica. Frei, eu agradeço muito a disponibilidade de tempo, né, que é uma verdadeira caridade, porque doou aqui para a gente não só um monte de conhecimento, um monte de informações, mas 2 horas da vida do Frei, né? E que não é contado só pelas 2 horas que está aqui, tem o tempo que a pessoa se prepara para vir e o tempo posterior. Então eu quero agradecer bastante por ter disposto isso aí para a gente. E eu até peço desculpa que eu estendi talvez demais o tempo. Eu ficaria aqui o dobro do tempo, porque eu gostaria de perguntar muita coisa ainda, mas né, todo mundo tem que descansar, né? Todo mundo tem o... E de repente, futuramente, a gente faz uma segunda, uma terceira live. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. Né? Então, agradeço a presença do Frei aqui com a gente hoje. Não, mas tenho a certeza que nós também temos muita alegria de conversar com Voz Caridade, e eu vejo, né, também a importância do seu trabalho, porque, como a gente estava dizendo, hoje em dia é muito importante a figura do homem, a figura do cristão, a figura de uma pessoa que defende valores morais, de uma pessoa que defende as bases, né, e os princípios fundamentais da sociedade, principalmente da revelação de Deus. Então, conte com o nosso apoio, com a nossa amizade, com as nossas orações, e desejamos também uma boa noite a todos aí que nos acompanham no Brasil, em outros lugares, e que Deus o abençoe muito. E esperamos uma outra oportunidade, se Deus quiser, nos encontrarmos mais vezes. Se Deus quiser. Um abraço para todos, abraço, Frei, e até a próxima live, se Deus quiser. Amém. Muito obrigado. Salve Maria.